Senhores, uma boa tarde. Vamos falar sobre contratações do Internacional, porque a janela de transferências ela está se fechando. O Matheus Dávila falou sobre isso e a grande tendência desse momento, quarta-feira, 25 de agosto, é que o Internacional não apresente nenhuma contratação até o fim do Campeonato Brasileiro ou até o término das inscrições do futebol nacional. A gente ouviu um pouco de um indício disso ontem através do vice de futebol, Emílio Papaléu. Para quem não acompanhou a entrevista ontem aqui no Atualidades, o Dr. Papaléu salientou que o grupo do Internacional é suficiente para que o Inter brigue por qualquer coisa dentro do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei para ele se poderia, por exemplo, competir contra grandes forças econômicas no momento do futebol nacional, como Flamengo, como Palmeiras, como Atlético Mineiro. E ele me disse que as 3 últimas partidas evidenciam que sim, o Internacional pode brigar por muita coisa com essas equipes dentro da competição nacional. São 3 as questões que fazem com que o Inter dê uma freada, dê uma segurada nas contratações nesse ano. A primeira delas é a falta de dinheiro, que todo mundo sabe. Mesmo com um potencial de investimento um pouco maior, através da liberação do Thiago Galhardo por empréstimo, que vai dar uma economia e uma arrecadação do Internacional de ao todo 7 milhões de reais, 4 milhões em economia de salário e 3 milhões de reais no valor do empréstimo que o Internacional vai receber. Mesmo com isso, o Inter ainda tem dificuldades financeiras, ainda tem um potencial de investimento que é um pouco limitado e que ainda assim a direção pretende fazer economias para focar principalmente em reforçar o time pensando na temporada de 2022. Quanto menos gastar, melhor. É claro que se for necessário, se gasta, mas quanto menos gastar, melhor. E esse é o primeiro ponto que leva a direção do Internacional a ter um pensamento mais conservador quanto a contratações. O segundo ponto é a dificuldade em encontrar no mercado nomes que agradem ao Inter. Principalmente porque o raio de ação, e eu venho falando isso ao longo dos últimos dias, ele é pequeno para a atuação dos dirigentes. Porque o Inter procura jogadores brasileiros que jogam no exterior e que tenham um salário baixo, que não tenham um salário acima da média do Internacional no momento. Não pode ser algo acima de 500 mil reais por mês, por enquanto. Com o euro do jeito que está, é complicado encontrar jogadores que estejam ganhando isso no mercado europeu. E o Inter tem encontrado poucas opções no mercado, inclusive para negociar, e por isso tem tido dificuldade. O terceiro ponto ele foi trazido ontem pelo Dr. Emílio Papaléu, e é um ponto que eu venho escutando muito com as pessoas que eu converso do Internacional. Se entende que o Inter conseguiu um encaixe de time, e mais do que isso, um encaixe de elenco interessante para o restante da disputa do Campeonato Brasileiro. O Aguirre conseguiu corrigir a carência que o elenco tem de pontas, colocando o Edenilson por um lado e o Patrick pelo outro, Palácios e Caio Vidal ficando no banco de reservas. Para o próximo jogo, por exemplo, o Internacional contará com o retorno do Maurício, que estava afastado já há algum tempo por conta de uma lesão muscular e agora volta a ser uma opção de meio para frente interessante para o técnico Diego Aguirre. Como o Internacional vai ter um jogo por semana, em média, já que disputa apenas o Campeonato Brasileiro, o entendimento da direção do Internacional é que esse grupo é suficiente para a disputa do Campeonato Brasileiro. Como é a única competição que o Inter disputa, não há tamanha necessidade em reforçar o elenco para essa temporada de 2021. Por isso hoje, a tendência, a não ser que apareça um negócio de ocasião nos próximos 4 dias, o que é bem difícil de acontecer, a tendência é que o Inter não contrate ninguém e siga com esse elenco de hoje para o restante da temporada e para o restante principalmente do Campeonato Brasileiro, senhores.